Podcast O Silêncio dos Homens, apresentado por Maria Luísa Farias, Marina Gomes e Mariana Nunes. Escondendo por trás de tantos silêncios. Para discutir masculinidades é essencial abrirmos essa caixa. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. 17% deles lida com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem um abuso sexual, demoram em média 20 anos até contarem isso para alguém. Cerca de 30% enfrentam hoje ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBT sentem muito mais boa parte disso. Mesmo diante desse cenário, apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. Os homens sofrem, mas sofrem calados e sozinhos. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre o documentário O Silêncio dos Homens, uma produção que escancara a dor masculina, silenciada pelo machismo, como isso afeta todos nós. E por essa roda estou com 2 companheiras incríveis, Mariana e Marina. Se apresentem, meninas. Oi meninas, que bom estar aqui. Eu sou Mariana, estudante de Psicologia da FAFIRE, e estamos aqui desenvolvendo esse podcast como trabalho da cadeira de Processos Psicológicos Básicos. Esse doc me atravessou, me fez pensar no quanto o silêncio masculino é muitas vezes a primeira forma de violência. Eu penso a mesma coisa, Mariana. Bom dia, gente. Eu sou Marina e também sou estudante de psicologia. E olha, esse documentário ele devia passar em todas as escolas, sabe? Em toda casa. Porque o silêncio dos homens também é o barulho da dor que a sociedade se recusa a escutar. Tem uma pergunta do filme que me pega muito. O que os homens estão escondendo por trás de tanto silêncio? O silêncio é uma couraça, mas também uma prisão. Pois é, Malu. E Bell Hooks já dizia: o patriarcado ensina aos homens que sua identidade está diretamente ligada à dominação. Então eles não aprendem a sentir, aprendem a performar, a serem viris, provedores, fortes, mas por dentro estão totalmente quebrados. Com certeza. E também tem aquela imagem do homem na roça, né? Com um gado puxando o arado. Ele que sustenta a casa. Mas quem é que cuida da alma dele? Ninguém. Porque ele não pode se fragilizar. E se tentar ajudar a esposa a cuidar do filho ou ajudar na casa, ele já escuta. Virou pau mandado, foi? Meninas, um dado que me chamou a atenção, segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E os homens, embora sejam diagnosticados menos, morrem por suicídio. Só no Brasil, a cada 4 suicídios,
3 são de homens. Exato, Malu. E muitos desses homens jamais passarão por um psicólogo. Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos homens brasileiros nunca procuram ajuda psicológica em toda a vida. É muito assustador. Pois é, assusta mesmo. E é exatamente por isso que o documentário lhe pergunta: o que é que os homens estão escondendo por trás de tanto silêncio? Eles escondem a dor, estão escondendo a fragilidade. Estão sendo engolidos por uma masculinidade que proíbe choro, mas cobra performance, tanto no trabalho, na cama, na rua e em todo lugar. E aí vem o peso da performance. Não só no trabalho, mas no sexo. O homem precisa performar, sempre forte e sempre potente. Pois é, e o que não se expressa com palavras vira o quê? Vira sintoma, vira dor no corpo, vira grito, ou pior, vira violência. Como diz o documentário, usar a violência como linguagem. É exatamente isso, meninas. É uma covardia que é transvestida de potência. Aquele cara que não consegue dizer "eu tô com medo", aí ele vai, grita, bate, silencia. Bell Hooks vai chamar isso de violência emocional normalizada. E a pornografia, ela acaba entrando nesse ciclo, né? Ela cria uma sexualidade sem afeto, sem cuidado, que é só cobrança. Tem outro ponto. Muitos homens até falam, mas não se revelam. Falar não é se expor de verdade. Eles ocultam camadas como se cada fraqueza fosse um defeito. Exatamente. E ninguém pergunta para eles o que significa ser homem. Eles nunca falaram sobre isso com ninguém. Só repetem os modelos que aprenderam. Deus fez o homem forte e a mulher submissa. Uma leitura completamente religiosa usada para justificar o machismo. E quando alguns deles quebram esse ciclo, são chamados de fracos. Mas, na real, quebrar o silêncio sobre a sua vulnerabilidade é um ato de coragem. É aí que começa a humanidade. E é por isso que as rodas de conversa são tão potentes. Quando os homens param para escutar e se escutar, nasce algo novo. Pois é, meninas, e a gente tem que falar sobre a objetificação da mulher nesse processo, porque muitos desses silêncios também escondem vícios, como a pornografia, que reforçam a mulher como coisa, como apenas um objeto de descarga emocional e sexual. Exatamente. E tem uma frase do comentário que me doeu de verdade, que ele fala: se você for 10 vezes melhor, não chega em canto nenhum. Isso retrata a sobrecarga feminina. Enquanto o homem se cala e desaba sozinho, a mulher carrega o emocional da casa, a roupa lavada, o cuidar de todo mundo. O silêncio dos homens mata, aos poucos. Porque mata o afeto, mata o vínculo e às vezes mata a si mesmo, de depressão, de alcoolismo e de suicídio. Pois é, e como diz Bell Hooks, o amor não pode existir onde há dominação. E o silêncio é uma forma de domínio. Domínio sobre si, sobre o outro, sobre a possibilidade de se conectar.
Então, o nosso convite é: vamos conversar, vamos nos escutar, homens, mulheres, todo mundo, mas falar de verdade, com coragem de se mostrar. Obrigada, meninas, por esse papo tão necessário. E aí, você que nos escutou até aqui, continue essa conversa na sua casa, com seus amigos, com seus filhos. O silêncio só é rompido com uma palavra e escuta. Até a próxima. Bom dia, Bom dia, tchau. Obrigada.